Sejam bem-vindos ao FIPA TV. A partir de hoje e de forma mensal, vamos retomar a emissão do projeto FIPA TV, um espaço de comunicação que tem expressão no site da FIPA, no YouTube e no LinkedIn da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. O Entre Fileiras coloca em debate os temas do setor através da voz dos associados da FIPA e é um projeto em colaboração com o GCI Media Group. O nosso primeiro convidado dispensa apresentações. Senhor Jorge Henriques, seja muito bem-vindo e começo por lhe colocar a primeira pergunta. O Entre Fileiras traduz o regresso da FIPA TV enquanto veículo de comunicação da indústria alimentar e das bebidas. Quais são os desafios que se colocam à FIPA e aos seus associados no que diz respeito à comunicação? Bom, quando há 10 anos iniciámos este projeto, de uma forma simples, recorrendo aos meios, de que dispunhamos, tínhamos uma ambição. E a ambição era, na realidade, comunicar com os associados, em primeiro lugar, levar-lhes um conjunto de mensagens que muitas vezes ficam escondidas debaixo de inúmeros trabalhos e reuniões que vamos realizando, mas também, e principalmente, aproveitar o meio para comunicar com os consumidores, com os stakeholders de uma forma geral, aproveitando este espaço para, de alguma forma, recolocar algumas das questões que, à volta do setor da indústria agroalimentar e das bebidas, têm aparecido nas últimas 2 décadas, de uma forma, por vezes, enviosada e pertinente, e que era necessário traduzir de uma forma clara, objetiva e baseada numa mensagem científica. É isso que temos vindo a defender ao longo dos anos. Claro que os problemas da comunicação são hoje muito vastos, têm desafios que se colocam diariamente com inúmeras questões, quer por aquilo que vivemos no contexto doméstico, refiro-me naturalmente a Portugal, quer no contexto da União Europeia e no mundo em geral. Portanto, quando enfrentamos, e repito, provavelmente foi uma certa megalomania dizer TV, FIPA TV, mas o objetivo era comunicar por imagem e por palavra aqueles que são os grandes desafios do setor e, sobretudo, aquilo que são as grandes realizações que o setor da indústria agroalimentar e bebidas tem vindo a fazer nas últimas 2 décadas em Portugal e, sobretudo, também na sua contribuição posterior. E ao nível do setor, quais são os grandes desafios para os próximos anos? Sabemos que as exportações da indústria alimentar e das bebidas praticamente duplicou no valor da última década. Como é que justifica este valor? Bom, naturalmente que o desafio que enfrentámos ao longo sobretudo da última década, do crescimento, mas sobretudo de enfrentar este desafio das exportações, tem naturalmente a ver com aquilo que o setor tem mostrado como necessidade. Vivemos naturalmente num mercado pequeno, um mercado onde é difícil crescer em termos adequados àquilo que são as necessidades do setor e, portanto, as exportações são aquele caminho que esta indústria teve que perseguir e que, na realidade, conseguiu. Nós, no ano passado, passámos a barreira dos 8 mil milhões, temos um objetivo para a década que é passar os 10 mil milhões, é um objetivo naturalmente ousado, ambicioso, mas que estamos conscientes que dentro do contexto mundial e sobretudo do contexto nacional, que é também um contexto particularmente difícil, agressivo, com todas estas intermitências que temos, não só relativamente às políticas, e falamos das políticas governamentais, porque são elas que de alguma forma facilitam ou condicionam aquilo que é o crescimento deste setor. Quais são as forças de conflito que podem afetar a indústria alimentar e das bebidas nos próximos anos? Sem dúvida nenhuma, que as questões, de regulamentação, em primeiro lugar, mas as questões da burocracia, as questões que têm a ver com os sistemas fiscais portugueses, são, naturalmente, algumas das forças de conflito. Não são as únicas, mas são aquelas que afetam logo, em particular, a competitividade do setor. Tem, ao longo dos anos, sido discutido muito esta problemática das questões fiscais, e quando falo da fiscalidade estou a falar naturalmente das questões do IVA. Hoje temos produtos, os produtos que são mais inovadores,
que acrescentam valor são aqueles que são penalizados com uma taxa de 23%, portanto, com a taxa máxima, quando nos nossos vizinhos espanhóis ou nos mais próximos, nos franceses, isto não acontece. Portanto, as dificuldades são, sobretudo, o facto deste setor, que é um setor estratégico para Portugal e estratégico para a Europa, não estar devidamente equacionado na agenda. E muitas das vezes as questões que já mencionei da burocracia são questões que afetam profundamente a competitividade do setor. Nós hoje, para enfrentarmos os desafios, da internacionalização, necessitamos, de um ambiente, positivo e, sobretudo, facilitador, deste progresso que a indústria agroalimentar, quer fazer em Portugal, com a projeção de que as exportações são o resultado, deste enorme e grande trabalho que o setor tem vindo a fazer. A FIPA este ano vai colocar em debate o alimentar a economia através de um ciclo de debates, conferências e outros projetos de comunicação. O que é que podemos esperar dessa partilha? Naturalmente que nós, temos previsto para o ano de, 2025, um conjunto de debates, mas sobretudo um conjunto de intervenções públicas que visam, debater vários aspectos. Por um lado, as questões da competitividade, que são centrais, naturalmente para qualquer setor, mas muito particularmente para o setor da indústria agroalimentar e das bebidas. Por um lado, pela questão das percepções. As percepções que são alimentadas, de uma forma enviosada, muitas vezes perversa, relativamente àquilo que são os verdadeiros objetivos desta indústria, mas, sobretudo, os processos de transformação alimentar, que são denegridos sem qualquer base científica, alimentando mitos. E o que é mais grave é que muitas vezes estes mitos são alimentados por quem tinha a obrigação de não os criar. Agentes ligados à saúde que às vezes tentam perder a sua verdadeira face e perseguir aquilo que nós temos caracterizado como a criação de mitos e muitas inverdades para este setor. Mas depois há hoje um aspecto central relativamente à indústria agroalimentar e bebidas, que é a questão da soberania alimentar. Nós vivemos num contexto particularmente difícil. O mundo, conforme disse aquele escritor, não está só perigoso, está estranho e difícil. O contexto que vivemos depois da pandemia, a invasão da Ucrânia pela Rússia e hoje algumas questões que no mundo se estão a colocar de algum autoritarismo e, sobretudo, de algum sentido de taxação de importações e retaliações, é um mundo que naturalmente exige uma grande discussão. Estamos a planear uma série de intervenções, como disse, que visam, sobretudo, discutir estes aspectos. Uhum. A questão, em primeiro lugar, da soberania alimentar. As questões da soberania, eu refiro-me em termos de segurança, de security. Nós trabalhámos durante muitos anos a questão da saúde e continuamos, e é algo que está consolidado, mas que queremos continuar a aprofundar. Mas as questões da segurança no abastecimento, a questão da criação de rotas verdes, vias verdes, para que os produtos possam circular e que não tenham os entraves que aconteceram durante a pandemia e as dificuldades que se colocaram aos países e em Portugal em particular, a questão da importação e da circulação de matérias-primas que em muitas circunstâncias se viram dificultadas. Por outro lado, queremos discutir de uma forma aprofundada os desafios que se colocam à cadeia de abastecimento agroalimentar, portanto, à cadeia de valor de uma forma geral. Estamos num ano que também é particularmente difícil, porque vamos ter, de uma forma imprevista, eleições agora, proximamente. Ou seja, em maio vamos ter, uma vez mais, ao fim de quase um ano, novas eleições e com novas eleições, novos problemas estão aí pela frente. Nós temos vindo a apresentar e vamos consolidá-las ao longo deste ano as perspectivas que temos para a indústria agroalimentar, sobretudo as prioridades estratégicas que temos vindo a discutir com o Parlamento e com o governo que está e os anteriores, e que certamente vamos agora reeditar, porque nada se alterou
de substantivo que nos permita dizer que vamos fazer uma nova edição para a nova legislatura. Não, nós vamos reeditar aquilo que são aquilo que é o nosso programa para a legislatura anterior e que se vai novamente colocar nesta nova legislatura e vamos ver o que vai sair destas eleições. Portanto, temos um ano absolutamente desafiante de leste a oeste, sem dúvida alguma, e estamos aí prontos para este novo desafio e uma vez mais para trilhar o caminho das pedras. Senhor Jorge Henriques, obrigado pelo seu contributo neste que foi o primeiro episódio do Entre Fileiras, projeto este que vai contar com variadíssimos associados da FIPA e em breve teremos um novo tema em debate. Obrigado. Muito obrigado.